né? E é normal, cara, as pessoas ficam... usando a mesma lógica ainda dessas falácias, tem uma que eu vejo muito nos grupos de veganismo, e aí os meus amigos me desculpem, mas eu critico muito o nosso movimento por conta disso. Que é o vegano que é o super desconstruído, e ele é a cereja do bolo da sociedade. E eu vi um cara uma vez comentou no grupo assim, o ovo lacto vegetariano, né? Então, pra quem não lembra as definições, ouça aí o ova. Olha aí, o cara que não sabe português, né? Ouça o nosso episódio sobre veganismo. E ele fala o seguinte, ser ovo lacto vegetariano é tipo ajudar um cego a atravessar a rua, chegar do outro lado e roubar a bengala dele. Nossa senhora. E aí você pensa, caralho, primeiro, você nasceu vegano? Porque se você tiver nascido vegano, você minimamente poderia criticar alguém que não é vegano desde o começo. Aí segundo, beleza, você não nasceu vegano. Ou você nasceu vegano. Você é uma pessoa que não é machista? Você é uma pessoa que não é racista? Você é homofóbica? Cara, certamente você vai cair num desses, porque, enfim... Cai. Minimamente. Se você não cair nisso, você cai no da escrotidão, né? Se você não cair, você não tá fazendo uma boa autocrítica. Exatamente. Não, e eu acho que esse aqui também tem uma coisa, e falando em autocrítica, me lembrei pra fazer a momento terapia, que é o seguinte, também tem uma falácia sobre terapia que é muito tida até hoje, que é, se você vai fazer terapia porque você tá deprimido. Uhum. No meu caso foi mesmo, mas existe muitos casos e muitas, enfim, e também tem a falácia de que... Terapia coisa de louco, de doido. E que se você fica bom, entre aspas, acaba, mas não acho que não é bem isso. Se você olhar bem, jogar no Google aí, dar uma lidinha sobre o processo terapêutico e as vertentes, né, você vai descobrir que não é isso. E aí também vou colocar um aqui para riscar da minha lista, que tá acabando, que a gente tá falando disso de, enfim, veganos, que um cara se acha, um cara foda, que também já falei isso lá do Flamengo, que mas assim, as pessoas, quando você vai ouvir uma discussão sobre cinema, você fala assim, e olha que eu não gosto de filmes o Zé podia estar aqui agora pra ele, eu não gosto de filme de super-herói, mas às vezes as pessoas falam assim, não assista essas porra de Homem-Aranha, cacete, eu gosto de, sei lá, Woody Allen, sei lá, uma coisa assim. E aí tem essa falada de que todos os filmes cult, tido como cult, são reflexivos ou de boa qualidade. Eu acho que tem uma grande parte que tem, mas eu, como apreciador dos filmes cultos, dos filmes alternativos, etc., já acabei vários filmes pensando assim, caralho, isso foi uma perda de tempo inacreditável. Foi 2 horas de um filme que se pretendia ser muito reflexivo e na verdade eram só 2 casais que ficavam em silêncio, uns planos contínuos, assim, uma coisa tipo... Você fica pensando assim, cara, você tenta enxergar um significado naquilo, pensando, nossa, que é foda em cult, né? Mas na verdade não. É porque você tá tão aferrado àquilo que você fica pensando, cara, eu quero que isso tenha um significado. Mas às vezes não tem, não. Às vezes o filme do seu diretor preferido, ele pode fazer um filme ruim também. Acontece. Acontece com os melhores. Tem uma aqui que eu vou voltar um pouco na questão do... que você falou do estereótipo do europeu, dos Estados Unidos, que é quando falar do esporte, né? Então você vai nas Olimpíadas, por exemplo, aí, os tops nas Olimpíadas, né? Top 3, 4, 5 ali. Estados Unidos, Rússia e China. Uhum. E aí você vai, caralho, a China é do caralho, pratica esporte desde criancinha. E aí eu lembro num discurso, cara, que os caras entrevistando uma menina que era do... ginasta? Que era uma ginasta. E a menina devia ter, tipo, 10 anos. É que vocês ouviram, assim. O Zico me fez um gesto e eu interpretei a mímica dele. Ginasta. Ela era uma ginasta. Cara, você foi bom nisso aí, hein? Cara. Estive jogando imaginação. E ela era uma ginasta, fodida assim. E eu falei, perguntaram pra ela, e você não sente vontade de brincar com as suas amigas? Porque a menina treinava, tipo, 8 horas por dia. Nossa, 10 anos, assim, sabe? E ela falou assim, não, criança que brinca de boneca não ganha medalha. Putz. E aí você pensa, cara, até que ponto... Porque eu fico imaginando se fosse meu filho, velho. Caralho, meu filho fala um negócio desse, eu me mato. Né? Cara, mas essa falácia talvez a gente não tenha ainda discutido isso, mas a história se você for olhar por trás de vários atletas de alto nível, de todas as modalidades, o cara sacrifica a vida por aquilo. Então... e às vezes ele não quer isso. Às vezes é o sonho dele, ele se reconhece talentoso, etc. Mas às vezes ele não quer isso. E aí também a grande falácia, que é tipo, o cara ganhou medalha de ouro, um cara super feliz. Que aí não tinha notado isso, mas também me bateu aqui, que é aquela história de, queria ter a vida do Justin Bieber. Bom, eu confesso que é bom, ele não acordou cedo que nem eu, nem que nem você, não foi trabalhar e tal. Quer dizer, pode ter ido, na verdade,
Provavelmente ele trabalhou bastante hoje. Mas a questão é que, tipo, as pessoas pensam assim, porque ele é milionário, ele não vai ter nenhum problema. E, na verdade, todos esses caras que usam muita droga, tentam se matar, etc e tudo mais... A cabeça toda desgraçada. A cabeça toda desgraçada. Depois acabam fazendo, tipo... Eu tive uma conversa sobre isso, me lembrei. Desculpa aí, posso ofender alguém. Tipo o Kanye West, que era um rapper, não sei o que lá, agora ele tá fazendo álbuns pra Jesus Cristo e etc e tal. Porque a fama, etc, como todo mundo sabe muito bem, a Britney é prova disso, deixa as pessoas muito loucas. Então, às vezes, as pessoas olham e ficam pensando nisso. Uma própria falácia que eu não tinha notado disso, mas é bom pra gente... Que é uma falácia cotidiana, que são as influencers, as e os. Que é o cara que você segue e ele tá todo dia na academia, ele tá todo dia viajando. A gente já conversou sobre isso em algum episódio, talvez no FOMO, lá atrás. Cara, tem um episódio do podcast aí, você, nossa amiga Feminiza. Vai lá. Né, que ela fala exatamente sobre a vida das influencers. Se você acha que... Então, ouça lá o Vaginaria. É isso, sensacional. E ouça o episódio que ela fala sobre a vida das influencers. Você vai ver e falar, nossa, não é tão simples. Cara, isso assim. É pura falácia. O Instagram em si e as influências, com todo respeito, algumas podem ter um conteúdo bom, etc. Mas a maioria são profissionais da falácia, né? Então, enfim... Eu tô procurando aqui, eu não achei que você falou disso aí, que teve um famoso, eu não lembro, acho que foi Michael Jackson, alguém que contratou figurantes pra ficar andando na casa. Pra não se sentir sozinho, por exemplo. Tá vendo? Então eu sei que eu acho que, e aí de novo eu também não sei, mas eu acho que foi o Michael Jackson que comprou ou mandou fechar um mercado pra ele poder fazer compras. Porque ele falou, mano, meu sonho é ir fazer uma compra de, tipo, chegar lá no mercado, pegar o meu... acho que a gente já conversou também sobre isso, mas não foi no podcast, foi em off. Se for pensar aqui, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, e a gente tem muitas críticas sobre ele, em tudo, mas... Ele nunca pensa se você é corintiano, tem crítica ao Ronaldo. Mas é porque ele é uma pessoa tosca, né? Mas como jogador não se fala, mas... Qual foi a última vez que ele foi na padaria comprar um pão, velho? Não existe. Você fala assim, foda-se, eu preferia ter milionário. Eu também preferia não comprar um pão e ter o dinheiro dele. Mas esse tipo de coisa a gente não sabe medir quanto é importante ou não, porque a gente sempre teve. E o anonimato e tudo mais. Aí, já que a gente falou do Ronaldo Fenômeno, eu anotei aqui que eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer pra falar que a gente que eu sou intolerante. Que nem todo rico é cuzão. Sim. É quase todo, mas... uns 99,99% ali. Mas se você for ver, tem umas pessoas que conseguem entender os privilégios que tem, minimamente, às vezes contribuem para uma causa nobre, sempre vai ter... É como o homem, que obviamente sempre vai ser machista, mas... pode, enfim, se desconstruir e tentar ser menos. O rico sempre vai estar numa outra ponta, provavelmente sempre vai estar explorando alguém, mas ele pode ser menos cuzão do que o normal. Então aqui tô fazendo essa ressalva, eu odeio defender rico, mas tô pensando em alguns que, sabe, filântropos. E enfim. E aí a gente falou de esporte e a gente anotou isso aqui, eu anotei isso aqui, que é a história de toda pessoa que tá acima do peso ou é gorda mesmo, pros nossos padrões, não é saudável. Sim, ou ao contrário, né? Quem é atleta, os caras... você pega a delegação da Rússia aí, mano, toda dopada. Não, e o Armstrong, né? E os caras normais, assim, os caras cotidianos. Eu trabalhava com uma menina que ela namorava um cara que, velho, o maluco era monstro. Pensa um maluco forte, não sei o que lá e tal. E aí ela falou na maior naturalidade que ela tinha aprendido a aplicar anabolizante nele. E aí, bom, cada um faz o que quer e na medida do possível. Eu acho que anabolizante, enfim, acho que é a decisão dele. Mas ele não fala por aí que ele toma anabolizante, obviamente, mas as fotos dele treinando e o discurso motivador é assim, vai na academia, não tem desculpa pra não ir treinar hoje, etc e tal. Isso é uma falácia. Porque se ele pega atalhos, você também tem desculpa pra, às vezes, não ir. Pra, em vez de correr 5km, caminhar 3, porque você tá cansado, e assim por diante. E aí você vê uma pessoa acima do peso e pensa, ai, nossa, faz aquele comentário e fala assim, é pra sua saúde. Mas às vezes a pessoa foi lá, tá cuidando da vida dela, fez os exames, tá com colesterol controlado, blá, 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 blá. Então, cuidado com essas falácias que aí, enfim... Só um parênteses, eu falei Neil Armstrong, é Lance Armstrong, Lance né? Armstrong. Neil Armstrong foi da Lua. Mas é isso, eu vi um post de uma menina falando assim, a alimentação dela era cagada, só que, mano, ela é magra, mano, magérrima. E ela não comia mal, vira e mexe, já desmaiou várias vezes por anemia e tal, e ninguém nunca falou da alimentação dela. Mas se você vê uma pessoa minimamente gorda, fala, nossa, tá comendo, olha lá, comendo um doce. E aí você vê um magro comendo um doce, fala, nossa, que inveja, né? Exatamente. Já tá acabando o nosso tempo, mas eu vou ter umas falácias que acho que quase nenhuma eu já usei quase todas, mas tem uma que é divertida,
que a gente não abordou esse tema e eu acho que é bom, que é... Eu coloquei aqui, eu ouço muito, que é toda banda de metal é gritaria. Nem todas são, algumas são umas bandas muito boas técnicas e nem todas são só bandas de homens cabeludos, etc. Inclusive tem muita mulher cantando e tocando muito bem, então procurem isso. Ouçam mulheres e, mano, eu sou muito fã de bandas que tem mulheres no vocal ou etc. Eu acho que combina muito com o estilo, sei lá, enfim, é porque elas têm talento mesmo e trabalham muito pra isso. Então se vocês quiserem uma dica de banda de metal com mulheres, me escrevam no nosso Instagram. E aí também coloquei do outro lado que é todo funk é putaria. E pra deixar claro que nem putaria não é ruim, ao contrário, diz que não é um falso moralismo. Sim. Mas existem, enfim... porque, e aí, isso aproveitando, se você acredita nisso, cara, você é um puta de um falso puritano, entendeu? Sim. Porque fica mandando nude lá, assedia o pessoal... Assiste pornô pra caralho. Assiste pornô pra caralho, já começa por aí. E aí vai falar mal da música do funk. Cara, a realidade que a galera vive é essa. E aí eu vou citar outro episódio do Vaginaria, que é sobre funk. Ouçam também, que as meninas são do caralho, né? Enfim... E aí, pra acabar, eu tenho uma que a gente já devia ter falado antes, mas não sabe a diferença de mais e mais, isso, foda. É foda. Que também vi hoje, e aí me lembrou essas duas. O que eu vi hoje foi eu acho que ele chama Rogério Marinho, ele é secretário da Economia do nosso queridíssimo governo, e ele falou assim... Ele tem alguma coisa a ver com a família Marinho? Não, mas, quer dizer, não posso nem afirmar com toda certeza, mas não tem. Esse jornalista falou, não tem. E aí, fake news, né? E aí ele falou a seguinte frase: domingo é dia de trabalhar normal. Uma coisa assim, tô parafraseando. E aí puxaram o histórico do nosso querido Marinho, eu não vou achar o tweet agora, mas era uma coisa assim, ele tem acho que 49 faltas no ano nas sessões que ele precisava participar lá em Brasília, 24 não justificadas. Então aí o cara que escreveu falou assim: experimente você faltar 24 vezes do seu trabalho em um ano, sei lá, sem justificar. Eu acho que era menos que um ano ainda. E aí, o cara tá querendo te dizer que domingo é dia de trabalhar normal, tá? Então... E aí também, enfim... E aí, você lembrando também que os deputados, todos, aí, esquerda, direita, etc., trabalham de terça a quinta. Segunda eles não vão, e sexta nem pensar. Então, se você vê um cara falando assim, é que tem que trabalhar pra compensar a crise, não sei o que lá, talvez eles devem começar por eles. Exatamente. E abaixar os benefícios, tudo mais que eles têm, os salários e tal. E aí, pra falar isso... Pra acabar a minha última da minha listinha, que é as pessoas falam que tem uma grande questão que aí já não dá nem tempo mais de discutir, que é o nosso presidente fala muito isso, que é muito difícil ser patrão no Brasil. E aí fala assim, aqui cobra-se muito imposto, não sei o que lá e tal. E a grande falácia que tem é, se abaixar o imposto e o seu patrão tiver mais lucro, aí ele vai dividir. Vai sim. Entendeu? Então é isso. Se cortarem todos os impostos e o seu patrão começar a lucrar mais, pode ter certeza que ele vai falar, bom, tô lucrando mais, né? Vou repartir aqui. Vou aumentar o salário aqui, vou dar mais folga ali e tal. Pode ter certeza. Vai tranquilo nessa falácia aí, que é o imposto do que... Lógico, não tô falando que não tem imposto injusto, que o pequeno médio empresário é fácil no Brasil. Mas não cai nessa de que ele é o coitado e você que tem muitos direitos, que o presidente fala isso também. Ou emprego ou direitos. Exatamente, não dá pra ter tudo, né? Dá pra ter tudo. E aí depois eles lançam uma grande falácia, que é uma pesquisa assim: emprego cresceu no Brasil. Sim, emprego informal. Que é o Rappi, o entregador do Rappi que se fode pra caralho e tal. 12 horas lá pra ganhar 900 conto no mês. Então não fica repetindo por aí que se abaixar o imposto, o patrão vai te ajudar, porque você tá fudido. O patrão ficou maluco. Exatamente. Nesse tipo de loucura, o patrão nunca fica. Não, jamais. Vamos pra nossas indicações? Você tem aí na mão? Tenho. Eu já citei esse filme e eu vou citar de novo. Que ele é do caralho. Obrigado por Fumar. Cara, esse filme fala exatamente sobre construções de falácia. Pra quem não sabe, o filme, o personagem principal, ele é um lobista e ele defende a indústria do cigarro. E aí vai ser um mini spoiler, mas assim, é a primeira cena do filme. Que ele tá num programa, tipo o programa da Márcia. E aí você imagina, o cara defende... Márcia Goldschmidt, assim, por caso de família. Aí você tem ele, defensor da indústria do cigarro. E aí você tem lá, tipo, presidente da associação dos não fumantes. Tem um moleque com câncer e a mãe dele. Aí, tipo, presidente das mães com filhos que morreram de câncer e tal. E aí o cara, ele começa do programa, todo mundo vaiando ele termina o discurso dele e a plateia levanta e aplaude o cara de pé.
Exatamente porque ele usa uma construção super falaciosa, né, para poder mostrar que a indústria do cigarro, e é exatamente aquela que a gente falou no começo. Se você não falar